Boa tarde para todos vocês, todos e todas que nos ouvem aqui nessa tarde de quarta-feira no grupo da Nossa Senhora Aparecida de Moema, né? A coordenação, a Graça e o pessoal pediu para falar hoje sobre a importância de São Joaquim, pai de Maria, no matrimônio. Então nós estamos vivendo um momento tão difícil agora e nesse mês que é dedicado ao mês das vocações, né? Dentro das vocações está a vocação da família. A família que é a pilastra mestra da sociedade, né? E nós vemos que uma família bem constituída dá bons cidadãos, bons filhos, né? Bons pais, bons esposos, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu queria começar com uma oração e um canto, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça de poder falar sob, ou melhor dizendo, a sua santa vontade. Que Deus nos conserve, unja a nossa língua, os nossos lábios, que o Senhor unja o nosso coração, os nossos ouvidos, e que nós possamos repreender aos pés da cruz de Jesus todo espírito de orgulho, vaidade e soberba que possa existir em nós a partir de agora. Que tudo que nós falemos, que tudo que nós professemos seja somente para a honra e glória do Senhor e não para a nossa. Amém. Sobre esse ponto da família, essa aliança, nós estamos muito falando sobre a aliança de Deus com o seu povo nessa semana toda. Vemos aí a história de Moisés, que levou esse povo tentando, né, de todas as formas, que eles fossem fiéis a Deus. Então, é uma aliança de fidelidade e de amor. Esse matrimônio que existe entre o homem e a mulher é uma prefiguração do matrimônio que existe da igreja com o seu esposo, que é Jesus, né? Então, hoje nós vamos falar de um dos esposos, né? Que é São Joaquim. E São Joaquim teve uma importância, assim, ímpar na história, né? Porque nós precisamos sempre lembrar, por mais esquecido que seja, porque São Joaquim aparece muito pouco, Santa Ana também, né? Mas eles foram os pais daquela que trouxe para nós a coisa mais preciosa, o amor da nossa vida, o nosso esposo, o nosso querido, o nosso tudo, que é Jesus. Então, em nome de Jesus, é que nós queremos pedir a Deus que nós possamos assumir o nosso lugar de esposa fiel. A igreja tem que ser a esposa fiel de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. São Joaquim foi muito assim criticado em sua época. Eles se amavam muito, diz a história paralela, né, que são os apócrifos, porque na Bíblia não consta isso. Mas tem muitas coisas que foram pesquisadas, né, também. E que eles foram assim como que amaldiçoados, porque eram estéreis, não conseguiam procriar, né, ter filhos, foram assim excluídos praticamente da sociedade da época, porque eles não conseguiam, a sua prole não havia continuidade, né? Então, o casamento, o matrimônio ficou sem sentido, porque o sentido do matrimônio
a procriação, né? O fruto daquele amor são os filhos, né? E isso tocou muito para eles, porque na época, se ela era estéril ou ele, né, sempre naquela época a mulher era muito discriminada. Então sempre o problema era da mulher. Nunca eles iam entender que fosse do homem. A mulher sempre era um zero à esquerda mesmo, né? Mas eles se amavam muito. São Joaquim era muito apaixonado pela sua esposa, né? E ele ficou muito desgostoso com tudo isso e ficou assim pedindo muito a Deus que lhe desse uma direção, o que ele poderia fazer para não ficar envergonhado, que Deus olhasse para esse sofrimento, para essa aflição desse casal deles, né? E Deus então lhe deu a graça para ele e para ela de serem os pais de Nossa Senhora, aquela que viria trazer Jesus ao mundo para nós. E Maria foi assim a predileta do Senhor, né? Ela teve a graça de poder dizer o sim ao projeto de Deus. Nós devemos tudo a essa mulher. E como nós estamos falando do sacramento, do matrimônio, né? Porque a importância de São Joaquim dentro dessa relação de amor com Ana, apesar de toda a discriminação da sociedade judaica na época, Joaquim se manteve fiel, porque ele amava a sua esposa. Então ele confiou, veja, nós temos que destacar bastante essa posição da confiança deste homem no seu Deus. Ele confiou na providência divina. Isso é tudo que nós precisamos, confiar na providência de Deus. Deus providenciou a eles a fertilidade e com isso veio essa predileta do Senhor que já estava programada no coração de Deus para dar à luz ao seu filho feito homem. Então, essa história é muito linda, é tudo muito rico para o nosso coração e é um degrau assim bastante significativo para a nossa espiritualidade. Agora vamos passar para os dias de hoje. E antes de passar para os dias de hoje, queria ilustrar aqui com uma musiquinha que tem aqui, que todo mundo conhece na renovação, né? É o Salmo do Matrimônio. Então, olha só. O amor jamais acabará, o amor jamais acabará, mesmo sendo pequenina, sem cortinas e sem cor, esta casa vai ser linda, se Deus for o construtor. Não será um palacete, nem será uma mansão, esta casa pequenina é o vosso coração. O tijolo paciente, o cimento da união, a família construindo o alicerce neste chão. O amor jamais acabará, o amor jamais acabará. É o Salmo do Matrimônio do Padre Joãozinho. Vocês lembram disso? É muito lindo, né? Então veja, essa letra é profunda, pequenina, mas é muito significativa. O amor jamais acabará, pode acontecer o que for. E aí, nesta semana da família, dedicada à família, que temos aqui um grande exemplo que é São Joaquim, nesse matrimônio que estava tão difícil para eles, essa exclusão da sociedade judaica, porque eles não tinham filhos,
né? E isso para a sociedade judaica não tinha... Era assim, era uma vergonha, né? Era assim, eles excluíam mesmo. Muito diferente, assim, de agora, né? Apesar que tem gente que ainda se conserva nessa tradição muito, assim, discriminatória mesmo, né? E nessa semana dedicada à família, porque é um mês das vocações, né? E cada semana está sendo dedicada a um tipo de vocação, sacerdócio, a vida religiosa e agora o matrimônio. Essa semana termina com o Evangelho de Jesus. Ela vai terminar com o Evangelho de Jesus dizendo no comentário que o verdadeiro amor une as pessoas com um vínculo indissolúvel. E é sinal do amor de Deus pelo seu povo. Então é a aliança de Deus com a igreja, é o sinal dessa aliança de Deus com a igreja, o sinal do amor de Deus no casal. O casal que se une, ele está mostrando a presença de Deus e a união de Deus com a igreja. Porque Deus com a igreja é um matrimônio, né? É o sacramento do matrimônio. Então aqui... esse sinal do amor de Deus pelo seu povo, o mais importante sempre será o amor ao qual se busca ser fiel. A fidelidade é o maior atributo de Deus. Em todos os lugares nós vemos uma plaquinha dizendo assim: Deus é fiel, Deus é fiel. Então, para que nós sejamos imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser fiéis. Fiéis a Deus até a morte. Agora, eu nem diria até a morte, eu diria até a vida eterna, que é o mais certo, né? Porque tem que ser fiel na vida eterna. E esse evangelho que termina a semana diz assim, que Jesus... ele estava assim com alguns fariseus que se aproximaram dele e perguntaram, para tentá-lo, lógico: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então a união dos dois, Jesus está falando aqui se é com filhos ou sem filhos? Não. Jesus não está discriminando quem tem filhos ou quem não tem filhos. Jesus está sendo muito claro. Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. E aí eles continuam, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem jamais separe. O matrimônio para Jesus é indissolúvel, assim como o amor de Deus pela sua igreja, assim como o amor que a igreja deve ter pelo seu esposo, que é Deus. Os fariseus perguntaram ainda: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a sua mulher? Eles estão dizendo aqui que na lei de Moisés havia a brecha do divórcio. Mas por quê? Né? Por causa da dureza do vosso coração, explica Jesus. Porque essa dureza do vosso coração não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, está cometendo adultério. Veja que sério que é isso, meus irmãos, que grave que é isso. Jesus, assim, ele faz um recorte nessa palavra muitíssimo forte. Então, se nós observarmos, nós vamos ver que nós nunca podemos nos separar do nosso esposo e do nosso esposo que é Deus, não é? Então, não existe separação da igreja com seu Criador. Isso é um matrimônio eterno. Como também não existe o reflexo
o reflexo, o espelho dessa união de Deus com a igreja, o sacramento do matrimônio, o reflexo, o espelho desse sacramento no homem e na mulher. Eles não devem se separar, não podem se separar, não é permitido. Uma vez que estão juntos, juntos ficarão pela vida eterna. Por quê? O que Deus uniu, o homem jamais separe. Aqui ele vem falando mais uma coisa muito importante. Se a situação do homem com a sua mulher é assim, não vale a pena casar-se. Os fariseus perguntam para ele. Aí Jesus responde: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Então Jesus está querendo dizer a eles que eles não estão entendendo, porque essa concessão Deus não abriu para eles, porque eles eram muito duros de coração. Então a palavra de Deus só entra no coração aberto. Presta atenção, meus irmãos, nisso que é muito importante. A palavra de Deus só entra no nosso coração se ele estiver totalmente disponível para ouvir o Senhor. A palavra de Deus entra no nosso coração quando nós estivermos com o coração abertos para isso. Então veja, esta abertura de coração de nós que somos a esposa do Senhor, ela depende de uma coisa muito simples: a fidelidade. Quando nós somos fiéis a Deus, tudo que Ele nos fala, para nós é o mais importante. Para nós é a única coisa que importa, é o que Deus fala ao nosso coração, para que nós possamos obedecer, para que nós possamos fazer a vontade do nosso Deus. Essa vontade que fazemos do nosso Deus nos concretiza o sacramento da esposa com o esposo. Não sei se está dando para vocês entenderem. Essa união da igreja com Deus é muito forte. O que nós damos para Ele em troca dessa fidelidade de amor que Ele tem por nós é a retribuição de uma outra fidelidade de nós para Ele com esse amor. Então é recíproco. Jesus ainda respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido, ou aqueles que estão com o coração aberto. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, por causa do reino dos céus. Então aqui ele está dando uma conotação das diversas vocações. Homens que se fizeram incapazes para o matrimônio por causa do reino dos céus. Então, os sacerdotes, os que são consagrados, homens que são incapazes de entender o casamento porque assim não se fizeram, não querem se casar. E os homens que assim o fizeram amam suas esposas e dão o exemplo da fidelidade de Deus, refletem o Cristo ressuscitado na sua fidelidade ao Pai para toda uma sociedade, para toda a humanidade. Ele leva esse casal que se ama, que é fiel como Joaquim e Ana, leva essa figura fiel de Deus, essa mostra de Deus no amor dos dois. E o mais importante de tudo isso, meus irmãos, é mostrar este amor aos filhos. Este amor do casal que se ama aos filhos é muito importante, porque os filhos sentem que foram feitos por amor. Eles só sentem que foram feitos por amor quando os pais se amam na frente deles. Os pais se amando na frente dos filhos, não é necessário agradar os filhos o dia inteiro, porque ali já está mostra de que eles se amam e que os filhos, por consequência, foram feitos por amor. São os frutos daquele amor. A criança não sabe o que é isso, mas a criança sente e vai crescendo nesse amor
e vai reproduzir esse amor com certeza mais para frente. Claro que vai, claro que vai. Isso é líquido e certo. Quando nós temos aí o exemplo da fidelidade, do amor, nós vamos repetir. E ao contrário também nós vamos repetir. Se nós temos um mau exemplo, com certeza vamos reproduzir o mau exemplo. Porque a criança, ela reproduz aquilo que ela vê, não é? Então veja a importância de tudo isso. E nessa semana nós temos uma oração pelos casais, para que tenham consciência, veja bem, que o matrimônio é obra de Deus e de que a família é o santuário da vida, do amor e da comunhão. Olha que coisa mais linda! A igreja fecha essa Semana das Vocações com essa oração pelos casais, pelos noivos, pelos os cônjuges, por aqueles que estão com a intenção de casar-se, para que tenham consciência de que o sacramento do matrimônio é obra de Deus e de que a família é o santuário da vida, do amor e da comunhão. Meus irmãos e minhas irmãs, isso para nós enche o nosso coração, né? Esses exemplos todos, essas coisas todas, essas palavras todas de Jesus. O que é que nós temos hoje para agradecer? Agradecer a Deus as nossas famílias, aquela de onde nós saímos, aquela de onde ajudou-nos a fazer a construção da história que somos. Nós somos uma construção de uma história feliz, né? Porque estamos aqui, sobrevivemos a toda a adversidade que aconteceu em nossas vidas, com certeza todos passamos por muitas aflições, mas também por muitas alegrias. E temos a alegria especial de ser a esposa desse Deus que nos ama. Como igreja, nós somos a esposa fiel de Deus. Que um Deus que é fiel e a sua fidelidade é tão infinita que acabou dando seu filho para morrer na cruz por nós, pela sua esposa que somos nós. Meu Senhor e meu Deus, nós te pedimos hoje e sempre que nos conserve a fidelidade de Joaquim e Ana. De Joaquim, aquele que se retirou diante de toda a confusão daquela sociedade, da exclusão que fizeram com ele e sua esposa, que se retirou para escutar a tua voz, Senhor, para ouvir o que é que tu tinhas a dizer a ele. Como resolver essa aflição do seu coração, se ele não queria se separar de sua esposa. Meu Senhor e meu Deus, dá-nos essa coragem de qualquer momento abrir o nosso coração para ouvir a tua palavra, a tua voz e acolher em nós, Senhor, a graça de poder sermos de verdade, verdadeiramente e de fato a tua esposa fiel. Amém. Deus abençoe vocês e muito obrigada por vocês estarem aí, ouvindo a palavra de Deus, que nós possamos comungar mais vezes esse momento de amor a Deus, do sacramento da igreja com Deus, e que nós possamos nesta semana, que é dedicada à família, que nós possamos mostrar a essa sociedade conturbada que nós ainda conseguimos manter de pé essa fidelidade entre os cônjuges. A família é a pilastra mestra da sociedade. Sem a família, nós sucumbimos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecer disso. A nossa fidelidade a Deus é a mostra do amor em família. Deus abençoe vocês. Amém.